RCP Notícias. Marca o relógio 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV. Abrimos com os principais tópicos. Secretário de Estado da Família e Inclusão Social sublinha que responsabilizar as famílias é fundamental para proteger melhor as crianças. Coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde lidera uma missão conjunta na Ilha do Fogo. O coordenador da UAS mantém-se em funções e não está sob processo de demissão, avançou hoje o Ministro das Finanças, garantindo a estabilidade da equipa responsável pelo acompanhamento das empresas públicas e do setor empresarial do Estado. O presidente da Comissão Nacional de Jurisdição do PICV divulga resultados definitivos das eleições, confirma-se a vitória de Francisco Carvalho. Transformação digital em Cabo Verde exige equilíbrio entre inovação tecnológica e respeito à privacidade, afirmação de José Maria Pina, membro da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Moçambique entrou pela primeira vez na lista dos 10 países com mais negligências e mais pessoas negligenciadas devido às crises de deslocados. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição da Milu Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde. O presidente da Comissão Nacional de Jurisdição do PICV divulgou hoje os resultados definitivos das eleições para o presidente do partido, ocorridas a 25 de maio. Resultados que, segundo Clóvis Silva, confirmam a vitória de Francisco Carvalho. Em relação à eleição específica do presidente, tivemos 4 candidatos. Os resultados, portanto, são os seguintes. Camarada Francisco Carvalho obteve 7.797 votos, correspondente a 61,17% dos votos que foram validamente expressos, sendo, portanto, eleito à primeira volta como presidente do PICV. Em segundo lugar ficou o camarada Nunes Silva, com 4.324 votos, correspondente a 33,92% dos votos expressos. Em terceiro lugar, o camarada Francisco Pereira, com 311 votos, correspondentes a 2,44% dos votos expressos, validamente. O camarada Jorge Spencer Lima Scapa, 132 votos, correspondentes a 1,04% dos votos. Nas eleições do passado dia 25 de maio foram igualmente eleitos os 316 delegados ao Congresso do Partido, marcado para os dias 27, 28 e 29 de junho. O camarada Francisco Carvalho elegeu 218 delegados, o camarada Nunes Silva 92 delegados, o camarada Francisco Pereira 5 delegados e o camarada Jorge Spencer Lima Scapa 1 delegado eleito. Divulgados os resultados, os candidatos têm agora 5 dias para apresentarem as reclamações, um cenário que Clóvis Silva não acredita que aconteça. Mas acho que a decisão é boa, não haverá recurso. Pela reação dos candidatos, não creio que haja. As reclamações ocorreram nesta fase, mas elas não puseram em causa o processo. Com o sucessor de Rui Semedo encontrado, o novo presidente do PICV, Francisco Carvalho, deve ser consagrado no 18º Congresso do Partido, marcado já para os dias 27, 28 e 29 de junho. A transformação digital em Cabo Verde exige equilíbrio entre inovação tecnológica e respeito à privacidade. A afirmação foi feita por José Maria Pina, membro da Comissão Nacional da Proteção de Dados, à margem da Semana da Tecnologia, Informática e Multimédia, que acontece na UniCV. José Maria Pina também apontou a literacia digital como um dos principais desafios para que Cabo Verde se transforme num verdadeiro hub digital do Atlântico. Edneia Barros.
Num contexto de acelerada digitalização, a Comissão Nacional da Proteção de Dados alertou para a necessidade de garantir a privacidade desde a concepção dos sistemas. José Maria Pina frisa ainda que os cidadãos devem ter controlo sobre os seus dados pessoais. Chamaremos a atenção da necessidade, já na fase inicial de qualquer sistema de informação, ser implementado um conjunto de medidas, quando necessário que se faça também a avaliação do impacto sobre a proteção de dados, que os dados recolhidos devem ser os necessários, que o tratamento dos dados devem ser feitos num quadro de transparência, para que o titular dos dados conheça qual a finalidade, que categorias de dados estão a ser tratados, com quem os dados são partilhados, para que haja segurança nas diferentes fases do tratamento, porque, como devem saber, o tratamento, a fase da recolha, a fase do registro, a fase de transmissão e comunicação constitui o tratamento de dados, de modo que nessas diferentes fases deverá ser garantida a segurança. E também o titular dos dados deve ter poder de decisão. Para José Maria Pina, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a literacia e a sensibilização são os maiores desafios que o país enfrenta para se afirmar como hub digital no Atlântico. Os nossos dados vão ser cada vez mais digitalizados. O conselho é que haja uma ponderação, que haja um equilíbrio e, havendo várias opções, dever-se a optar pelo tratamento, pelo sistema em que minimiza os riscos à privacidade. Nós recebemos cerca de uma dezena de situações de queixas por ano que remetemos para a Procuradoria, mas em relação aos desafios, o principal desafio que temos neste momento é a literacia. As pessoas conhecerem os direitos que têm, mas também os responsáveis de tratamento estarem cientes das obrigações que têm perante a lei. É um processo contínuo. Transformação digital, cibersegurança e proteção de dados foram alguns dos temas debatidos hoje na Semana TIM 2025, evento que reúne especialistas, estudantes e empresas. O pró-reitor da UNICV para as áreas da tecnologia, inovação e dados, Celestino Barros, destacou a importância do evento para impulsionar o país rumo a um hub digital no Atlântico. Transformação digital em Cabo Verde exige equilíbrio entre inovação, tecnologia e respeito à privacidade, defende a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O Presidente da República tem defendido a aposta nas energias renováveis e nas novas tecnologias como uma das vias para se impulsionar o desenvolvimento de Cabo Verde, para que o país alcance o pelotão da frente no ranking de desenvolvimento. Foi assim também em Portugal, ao visitar uma empresa especializada em energias renováveis. O Anatólio Lima tem acompanhado a visita. O Presidente da República, José Maria Neves, tem insistido na ideia de que Cabo Verde precisa apostar na investigação académica virada para o mar e para as energias renováveis, como forma de garantir a autossuficiência energética a partir de fontes limpas e assegurar o futuro ancorado nas novas tecnologias, contando com forte envolvimento da diáspora. Com o propósito de conhecer a experiência de uma startup que tem como um dos promotores um cabo-verdiano, ex-agente de segurança de Portugal e morador de Cova da Moura, o chefe de Estado visitou na manhã de hoje as instalações da empresa Wind Credible, traduzindo vento credível, para conhecer em loco o que fazem na área de produção de equipamentos de geração de energia a partir do vento. Nós temos uma diáspora com muito potencial, com muita capacidade de criar, de inovar. E aqui vimos o exemplo na área das energias renováveis, a produzir equipamentos na área da energia eólica, que podem servir para acelerarmos o ritmo de transição energética em Cabo Verde. A empresa, em como dos promotores um cabo-verdiano, que era militar português, que após missões militares no estrangeiro sentiu a necessidade de agarrar em outras armas para melhorar a qualidade de vida das pessoas na sua comunidade e no mundo. Com outro companheiro militar, empreenderam na produção de equipamentos para a geração de energia solar, mas sem se esquecer do seu bairro, Cova da Moura. Serve para outros bairros aqui de Portugal, para mostrar as boas práticas, para mostrar o nível de inserção socioprofissional das nossas comunidades, mas mostra também a ligação
com a comunidade, com a responsabilidade social, creches e outros trabalhos de solidariedade social. Isso é extremamente importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas e para garantir uma melhor inclusão das nossas comunidades nas sociedades de acolhimento. Instado a se pronunciar se o país não deve investir num programa de massificação de energia renovável para alimentar as casas das famílias em Cabo Verde, o chefe de Estado disse que este deve ser o caminho e vai abordar o assunto com entidades públicas em Cabo Verde. Eu acho que esta é a linha. Vê-se aqui que também é possível produzir geradores para determinadas casas, determinadas habitações, etc., sobretudo para as famílias menos possidentes. Esses equipamentos são essenciais. Ver essas experiências são fontes que podem iluminar políticas públicas e é isso mesmo que nós vamos dar visibilidade e vamos sugerir às autoridades municipais e às autoridades nacionais no sentido de socializarmos essas experiências e podermos também levar a que essas famílias tenham acesso a esses geradores, tipo de um programa de levar energia a todas as casas. Após a visita às instalações da Windcredible, o chefe de Estado foi visitar o braço social da empresa em Cova da Boura, de onde é originário António dos Santos, cabo-verdiano, um dos promotores da empresa que produz e instala sistemas de produção de energia a partir do vento. O Presidente da República defende a aposta nas energias renováveis e nas novas tecnologias como uma das vias para se impulsionar o desenvolvimento de Cabo Verde. A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela, lidera uma missão conjunta na Ilha do Fogo para desenvolver atividades no âmbito do projeto ODS nas ilhas, uma iniciativa que visa promover a integração das agências das Nações Unidas nas ilhas de Cabo Verde num contexto de celebração dos 50 anos da presença das Nações Unidas no país. Elcio Andrade. Fogo foi a primeira ilha escolhida para receber as atividades realizadas no âmbito do projeto ODS nas ilhas, uma iniciativa promovida pelo Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, em parceria com o governo para comemorar os 50 anos da independência do país e os 50 anos da presença da instituição em Cabo Verde. A missão conjunta, liderada pela coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza, e que integra representantes do Escritório Conjunto do PNUD, ONU-DC e ONU-Habitat, esteve no bairro de Belchés para um encontro com a comunidade, com o objetivo de dialogar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Olha, é um diálogo com a comunidade para ver justamente como todo o trabalho que fazemos com os nossos parceiros nacionais, com o governo, com as câmaras municipais, com as associações da sociedade civil, com o setor privado, como é que todo esse trabalho que fazemos para impulsionar, acelerar os ODS é refletido na vida, no dia a dia das comunidades. Então é, na verdade, um diálogo comunitário para a gente ver como anda nosso trabalho na vida das pessoas na comunidade e ver como a gente pode fazer mais rápido e mais unido, né? Um desenvolvimento integral local, o que a gente chama localização dos ODS. A comitiva das Nações Unidas esteve acompanhada por uma equipa da Câmara Municipal de São Filipe. O presidente Nuías Silva manifestou satisfação pelo arranque da iniciativa ODS nas Ilhas no Fogo, especialmente no bairro de Belchés, que vai ser beneficiado com cerca de 15 mil contos no âmbito do projeto Localização dos ODS para a implementação do programa Belchés Cultural. Daí que o autarca destaca a importância de aproximar os objetivos do desenvolvimento sustentável da população. Porque é importante que nós descomplexifiquemos os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que eles possam ser apoderados pelas próprias comunidades que são efetivamente os destinatários, em última instância, daquilo que são as ODS, desde a erradicação da pobreza, ensino de qualidade para todos, tudo tem a ver praticamente com a focalização e com as pessoas. E é extremamente importante que as Nações Unidas consiga fazer essa deslocalização dos escritórios para a comunidade, para perceber como é que os ODS, os projetos, estão a ter impacto na vida das pessoas.
Por outro lado, o autarca de São Filipe avançou que Belchés irá transformar-se num bairro diferente através da implementação de atividades geradoras de rendimento, bem como da construção de infraestruturas viárias, iluminação e asfaltagem, cujas obras deverão arrancar entre os meses de junho e julho. Coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas lidera uma missão conjunta na Ilha do Fogo para impulsionar as atividades no âmbito do projeto ODS nas Ilhas, um programa que celebra os 50 anos das Nações Unidas em Cabo Verde. A secretária de Estado da Família e Inclusão Social sublinha que responsabilizar as famílias é fundamental para melhor proteger as crianças. Lídia Lima lembra que é urgente adequar as práticas de intervenção dos institutos e autoridades aos desafios dos novos tempos, principalmente no que diz respeito à educação social. Entre eles está combater a violência entre os adolescentes. A secretária de Estado está igualmente preocupada com o uso de droga por parte de crianças e adolescentes. Combater a violência entre crianças e adolescentes. Temos o desafio também de estar sempre alertas e acompanhar o problema dos crimes cibernéticos, do uso indevido da internet, o que provoca várias vezes situações de violência sexual, outros tipos de violência que põem em causa a sua integridade física e mental. Também temos o desafio do uso das drogas por parte de crianças e adolescentes na nossa sociedade. Isso é muito preocupante e temos que adequar a nossa intervenção, principalmente a intervenção dos polícias, não é, nacional e municipal, para estarem mais atentos aos sinais de alerta, para fazerem uma abordagem diferente, mais adequada, de acordo com, portanto, essas novas situações, as transformações sociais que vamos sentindo, as mentalidades, os comportamentos diferentes por parte dos adolescentes. Temos que também melhorar a nossa abordagem junto às famílias, às comunidades, no que diz respeito à sensibilização, à sua sensibilização para acompanharem melhor os seus filhos. Para a segurança e o bem-estar das crianças, defende a governante, é essencial a responsabilização e o envolvimento ativo dos pais e encarregados de educação, mas também dos agentes judiciais que contribuem significativamente para criar ambientes mais seguros e acolhedores. Quando sentimos que temos crianças e adolescentes que frequentam espaços nocturnos, festas nocturnas, ambientes inapropriados, ambientes que podem corromper o comportamento das crianças e expô-las completamente a situações de abuso e violência sexual. Então aqui o papel dos polícias é extremamente importante. Podem detectar, identificar, prevenir situações, podem também atuar com maior celeridade, digamos, na detenção de crianças que estejam na rua durante muito tempo, que estejam a frequentar esses tais espaços e ambientes inapropriados. Podem também chamar as famílias atempadamente para verem a situação dos filhos. Vamos tentar atuar com firmeza, com responsabilidade, sim senhor, mas de uma forma pedagógica também, ajudando a nossa sociedade a corrigir essas falhas que têm vindo a afetar as sociedades do mundo inteiro e que as nossas crianças estão sendo, digamos, expostas e que estão a sofrer desses problemas. Assim, remata a governante, é imprescindível investir na conscientização e no fortalecimento das famílias para se assegurar um futuro mais seguro para todas as crianças. Com os polícias temos esses desafios que consistem exatamente em identificar situações que estão a pôr em perigo crianças e adolescentes, contactar as famílias, contactar as instituições atempadamente, nomeadamente o ICA, também ter essa abordagem específica com o ICA, concertar as ações com as várias outras instituições que fazem parte do Comitê Municipal, participar nas atividades do Comitê Municipal. Nós queremos uma sociedade mais segura e estamos a trabalhar para tal. Mas, entretanto, a segurança deve advir da educação em primeiro lugar. Se tivermos um povo educado, crianças e adolescentes educadas, que têm um ambiente familiar tranquilo, saudável, onde conseguem ter, portanto, adquirir bons valores, ter o amor, o afeto, o carinho, a atenção, o acompanhamento dos pais.
A governante falava na abertura de uma formação aos agentes da polícia e funcionários judiciais, uma iniciativa que visa fortalecer as medidas de proteção às crianças e adolescentes, especialmente após a recente revisão dos estatutos da criança e do adolescente. Lídia Lima cumpre desde ontem uma visita de 5 dias à ilha de São Vicente. O coordenador da UAS mantém-se em funções e não está sob processo de demissão. Avançou hoje o Ministro das Finanças, garantindo a estabilidade da equipa que é responsável pelo acompanhamento do setor empresarial do Estado. Há uma investigação em curso, ele não está acusado, não foi constituído arguido, portanto é normal, quando houver dúvida, que as investigações sejam feitas e que também os esclarecimentos sejam dados. Mas ele não pediu demissão? Nós, neste momento, estamos a analisar o melhor enquadramento para esta situação e depois iremos comunicar a decisão do Governo em relação a esta matéria. Considera que foi uma operação de risco adquirir ações? Como é uma operação que está a ser analisada pelas entidades competentes, acho que é melhor deixarmos que as entidades se pronunciem sobre isto e que também o visado possa dar os devidos esclarecimentos. Nessa altura nós tomaremos as decisões que forem convenientes e até lá o Governo estará, digamos, a ajustar em relação a este novo quadro. Portanto, da parte do Governo, o processo foi conduzido com toda a lisura, o processo foi um grande sucesso, havendo aqui e acolá dúvidas em relação a uma outra ordem que foi dada, é normal que as entidades investiguem e que o visado possa dar todos os esclarecimentos e fique todo esclarecido e em função deste esclarecimento, portanto, as entidades competentes saberão tomar as melhores decisões e o Governo agirá, como é óbvio, em conformidade. E não me disse se é verdade se ele pediu demissão e com poder ao Ministro Olavo Correia. Da demissão? Não, até agora não tenho pedido demissão. Aquilo que nós temos de fazer é, em função deste novo quadro, ajustar, digamos, o funcionamento da própria instituição, neste caso que é o AS, mas nos próximos tempos nós estaremos a comunicar a decisão do Governo em relação a esta tempos ou dias? Não, é dias, proximamente. O ministro Olavo Correia esclarecer que o Governo acompanha a situação ligada à aquisição de ações na Caixa Económica de Cabo Verde e que aguarda o desfecho das investigações antes de tomar quaisquer medidas adicionais. Numa análise ao caso para a Rádio de Cabo Verde, o analista Vladimir Brito diz que, ao não aceitar a demissão e sequer cogitar a suspensão de Sandney Fernandes, Olavo Correia põe-se em situação de ser responsabilizado politicamente caso se provem as acusações. Porque o tempo da política não é o mesmo que o tempo da justiça. Se as autoridades judiciais têm um lapso temporal mais dilatado para concluírem as diligências, já o responsável político tem de agir já, até para não ser associado ao caso. A minha interpretação é que ele reforçou a confiança política no seu subordinado. Pela forma como o próprio senhor primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro reagiu, ele praticamente confirmou que houve buscas, ele apenas não confirmou que recebeu um pedido de demissão, que isso não existe, mas estando um subordinado dele a ser investigado por ações que dizem respeito à função que ocupa, estando ele mantendo o referido subordinado nas mesmas funções, correndo o risco de o mesmo continuar a ter acesso privilegiado, acho que aqui a decisão não é a mais correta. O mais correto seria que procedesse a uma suspensão temporária enquanto as investigações estão em curso e quando tudo estiver clarificado, efetivamente se provar que não há nada que abona contra o referido cidadão, ele poderia retomar as funções. Mas o seu primeiro-ministro, ao praticamente reafirmar confiança no seu subordinado e ao não pôr a possibilidade de sequer uma suspensão temporária das funções, apesar do visado estar a ser investigado, assume a responsabilidade política e caso se vier a confirmar que efetivamente o referido cidadão é culpado do que é acusado, pelo menos na comunicação social, se tudo isso vier a confirmar, terá que ser assacada a responsabilidade ao senhor vice-primeiro-ministro. O coordenador da UAS mantém-se em funções e não está sob processo de demissão, garantiu hoje a Rádio de Cabo Verde o ministro das Finanças, Olavo Correia.
A paróquia de Santo António, na Ribeira de Carquinha, São Vicente, está a preparar a festa do seu santo padroeiro com um leque de atividades. Neste sentido, o pároco apelou hoje ao envolvimento de toda a comunidade. Uma reportagem de Patrícia Martins. De momento decorre a peregrinação da imagem de Santo António pelas zonas da paróquia, mas as atividades festivas tiveram início em maio com a peregrinação à Igreja Jubilar de Nossa Senhora da Luz, explica o padre Felipe Caminguelengue. Estamos a viver o ano jubilar, o ano santo, então é imperioso nós estarmos e começarmos com a nossa festa de Santo António, uma peregrinação lá à Igreja Jubilar Nossa Senhora da Luz. No mês de maio, depois disto, nós fomos tendo já outras atividades, nós estamos peregrinando com a imagem de Santo Antônio a todas as zonas sediadas aqui na paróquia e vamos terminar praticamente com a peregrinação no dia 11 de junho. Vamos sair de Ribeira Julião e vai terminar aqui na paróquia, e nos dias 9 e 10 praticamente teremos catequeses ligadas a Santo Antônio. Dia 12 nós teremos uma vigília em homenagem a Santo Antônio. E no dia 13 teremos a grande solenidade do nosso padroeiro às 16 horas aqui na Igreja Matriz. Festividades que vão continuar pelo São João. Estamos ligados a São João Batista. No dia 21 nós vamos ter a reza do terço na via pública lá em Ribeira Julião com a comunidade, e no dia 24, o dia da solenidade, nós teremos a missa que vai começar com a procissão às 15 horas aqui na Igreja Matriz em direção a Ribeira Julião. E ali daremos por encerrado as festividades de Santo Antônio ligada a São João Batista. É a primeira vez que o padre Felipe Caminguelengue, natural de Angola, participa enquanto pároco de Santo António nas festividades e, neste sentido, apela ao envolvimento da comunidade. Já estou a caminho de 2 anos. Do ano passado festejamos, mas eu era o vigário paroquial. E este ano, então, será pela primeira vez que a festa vai acontecer comigo como pároco. E a todos os fiéis, e não só a todos os devotos a São João Batista, Santo Antônio, queremos dirigir uma palavra de festa. E a festa exige preparação. E a preparação exige envolvimento de todos. E neste envolvimento nós não queremos desligar, apenas queremos juntar forças para que todas as atividades correm conforme programadas. Padre Filipe, que presidirá a missa de São João no dia 24, já a Eucaristia em honra a Santo António no dia 13, será presidida pelo padre Isaquiel Capupa, natural de Angola, mas que está em missão em Santo Antão. Notícias internacionais. O governo dos Países Baixos caiu. O primeiro-ministro demitiu-se depois do partido da extrema-direita ter abandonado a coligação governamental. Dick Schoof demitiu-se depois do líder do partido de extrema-direita ter retirado o seu partido da coligação que liderava o país. Os dois partidos desentenderam-se por causa da política da imigração. Este governo esteve em funções durante 11 meses. Era formado por uma coligação de 4 partidos. O país deverá agora ir para novas eleições antecipadas. Recentemente, Wilders afirmou que o governo estava a demorar demasiado tempo para pôr em prática a política de imigração mais rigorosa, uma política que foi pedida e que é a mais rigorosa de sempre nos Países Baixos após a vitória eleitoral que provocou reações em todo o continente europeu. As sondagens continuam a mostrar que o partido político de Wilders, o Partido da Liberdade, continua a ser o mais forte. No entanto, no fraturado sistema político do país, nenhum partido consegue obter uma maioria absoluta no Parlamento, que é composto por 150 deputados. Assim, Wilders precisa de parceiros de coligação. O quarto partido da atual aliança governamental, o Novo Contrato Social, que se afirma anticorrupção, caiu nas sondagens desde a saída do seu antigo líder, Peter Omtzigt. Os partidos da extrema-direita estão a crescer em toda a Europa. Em maio, o partido da extrema-direita Chega também ficou em segundo lugar nas eleições portuguesas. E na Alemanha, a ADF, o partido da extrema-direita anti-imigração, duplicou o resultado nas últimas eleições que aconteceram em fevereiro.
A Defesa Civil de Gaza anunciou hoje que pelo menos 15 pessoas foram mortas no sul do território palestiniano em consequência de mais um ataque do exército israelita com tanques e drones, numa altura em que o exército israelita intensificou as suas operações militares na faixa de Gaza com o objetivo já declarado de assumir o controlo total da zona. As forças de ocupação israelitas abriram fogo com tanques e drones contra milhares de civis que se tinham reunido desde a madrugada perto de uma rotunda a noroeste de Rafah. O exército israelita anunciou que 3 soldados morreram no norte da faixa de Gaza, elevando para 424 o número de soldados israelitas mortos no território palestiniano desde o início desta operação terrestre a 27 de outubro de 2023. Moçambique entrou pela primeira vez na lista dos 10 países com as mais negligenciadas crises de deslocados. A lista foi elaborada pelo Conselho Norueguês para Refugiados e identifica 600 mil pessoas afetadas pela violência e desastres naturais no país. Em 2024, Moçambique enfrentou uma tempestade e conflito armado, a turbulência política e os desastres climáticos agudizaram a crise. Estes choques sobrepostos criaram uma emergência humanitária que é volátil e profundamente complexa, tornando Moçambique numa das crises de deslocados mais negligenciadas do mundo. O relatório sublinha que a violência armada na província de Cabo Delgado, zona norte do país, continuou a desarraigar as comunidades, enquanto que as tensões se intensificaram em todo o país. Até o final do ano, quase 600 mil pessoas foram deslocadas por uma combinação da violência e desastre. O acesso a alimentos é a grande preocupação e 2,8 milhões de pessoas enfrentam neste momento a insuficiência alimentar aguda em Moçambique. 13h32. Recordemos os títulos. O presidente da Comissão Nacional da Jurisdição do PAICV divulgou resultados definitivos das eleições para o presidente do partido. Os números confirmam a vitória de Francisco Carvalho. O coordenador da UAS mantém-se em funções e não está sob processo de demissão, garantiu hoje o ministro das Finanças. Olavo Correia garantiu igualmente a estabilidade da equipa responsável pelo acompanhamento do setor empresarial do Estado. O Presidente da República defende a aposta nas energias renováveis e nas novas tecnologias como uma das vias para se impulsionar o desenvolvimento de Cabo Verde. José Manuel Neves termina hoje, em Lisboa, a 3ª presidência na diáspora. O coordenador residente do Sistema das Nações Unidas lidera uma missão conjunta na Ilha do Fogo. A missão serve para impulsionar as atividades no âmbito do projeto ODS nas ilhas e celebra os 50 anos das Nações Unidas em Cabo Verde. Secretária de Estado da Família e Inclusão Social sublinha que responsabilizar as famílias é fundamental para proteger melhor as crianças. Caiu o governo dos Países Baixos, o primeiro-ministro demitiu-se depois do partido da extrema-direita ter abandonado a coligação governamental. Moçambique entrou pela primeira vez na lista dos 10 países com crises de deslocados mais negligenciadas do mundo. Nilo Rodrigues com a edição do Jornal da Tarde, técnica de Nelson Neves em São Vicente, aqui na Praia de Dom Brito. Quando já temos 13h mais 34 minutos, às 14 os títulos serão de volta com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.